civis e ou arquitetos. Mas nada impede que vocês se associem ao engenheiro de segurança, que vocês se associem ao engenheiro mecânico, que vocês se associem ao engenheiro eletricista, mas esses não podem assinar isoladamente ou sozinhos um laudo. Hoje eu tive uma discussão com o Victor a respeito disso, porque ele é engenheiro eletricista. Aí eu falei, tá bom, então você pega aí quais cadeiras que você fez, que lhe dão a atribuição, inclusive dentro da lei e dentro da 218, que você, da 594 e da resolução 218, que você esteja apto para fazer vistoria predial. Entendeu? Se você tiver a atribuição, você vai fazer. Ponto. Está todo mundo aqui. Esse aqui tem que ir embora, esse aqui tem que ir embora, o Milton tem que ir embora. O Veronese pode ficar mais, mas vocês não fazem pergunta para ele. Aí, só fazem para o Silvio, aí o Silvio está saindo fora. O Chip está louco para sair fora. O Milton tem um compromisso. Eu tenho um horário em Niterói, eu tenho um horário... Não, ele tem horário, Silvio, mas amanhã eles estão aí. Eu estou aqui amanhã de manhã. Até 2 horas da tarde, sem almoço. Deixa eu só ajudar vocês o seguinte, eu acho que essa pergunta que foi feita agora era uma ótima pergunta para ser endereçada aos conselhos. Eu entendo que cabe a eles definir isto. A prefeitura não, a prefeitura te chamou engenheiros em geral, não definiu. Tá? E arquitetos. Tá? Não, civil não tem isso no texto da lei, engenheiros. Não, na lei não está escrito isso. Mas há um entendimento de que só engenheiro civil pode assinar porque tem a parte da estabilidade que só ele tem essa capacidade. Quem vai fazer isto, me parece que é o conselho que vai definir, porque a gente vai repassar. Está dando a maior porrada no CREA. Eu acho que é lá mesmo que isso tem que acontecer. Está dando a maior confusão no CREA, e é o seguinte, só poderá, senão os civis vão entrar mesmo na justiça. Só poderão assinar laudos que digam, que insiram e que agreguem e que tenham conteúdo e responsabilidade de estruturas, tá? E estabilidade de estruturas, engenheiros civis ou arquitetos. Senão, inclusive, a Associação Brasileira de Engenheiros Civis, quer dizer, a gente vai cair de pau. E o CREA entrou numa que até agrônomo pode fazer. Eu não quero falar mal do CREA, para não evitar um assunto político. Eu não posso falar, adoraria, mas não posso falar, porque eu vou criar um problema institucional e eu não posso falar pelo Clube de Engenharia. Obrigado. Só um momento, olha só. O Silvio, em momento algum, falou contra o CREA, e eu quero deixar bem claro aqui que nós não nos posicionamos dessa forma de nenhum momento e de nenhuma maneira. Eu vou até esclarecer aqui o seguinte, um juiz pode nomear um engenheiro elétrico para fazer avaliação, no entanto o CREA não permite que ele faça isso, avaliação de imóvel. Agora, se o juiz nomeia, isso é problema de quem? Da Justiça, não é problema do CREA, assim como a Prefeitura claramente coloca no decreto que foi feito aqui pelo colega Silvio, que eu reputo como, se não é perfeito, vocês prestem bastante atenção, porque ele fez o relato de tudo isso aqui de maneira minudente, e nós só estamos esclarecendo o seguinte: quem tem que regular a profissão de arquitetos e engenheiros é o conselho respectivo. O Conselho de Arquitetura, perante o Conselho Maior lá de Arquitetura Federal, determinou que o arquiteto pode sim assinar estrutura. Agora, isso, se você me pergunta, você conhece algum arquiteto que já tenha assinado cálculo estrutural? Eu conheci um, Manuel Pan. Manuel Pan era um que construiu muito prédio aí, muito engenheiro fez prédio que foi calculado pelo Manuel Pan. E até hoje não caiu nenhum prédio. Então, quer dizer, assim como existe esse tipo de relação de mercado, existe uma série de coisas, o próprio Bruno aqui estava falando que se ele fosse começar a trabalhar novamente, a fazer projeto, ele não entraria na profissão. Por quê? Porque hoje está se cobrando aí R$2 o metro quadrado, sei lá quanto, que foi o que ele disse, ele citou aqui. O que acontece? Hoje tudo é chinês, meu amigo. Você vai comprar aí na esquina o quê? Um avião. Eu, por exemplo, tenho um helicóptero. Eu não comprei com dinheiro dos aqui presentes, porque o meu helicóptero é um modelinho pequeno.
Deixa eu falar uma coisa, eu não sei quem entendeu que eu estava falando mal do CREA, tá? Mas não foi isso que eu disse não, tá? O que eu disse é que não cabe à prefeitura fiscalizar. Tá? Na verdade, a lei está escrita engenheiro em geral e arquiteto. Nós vamos aceitar qualquer engenheiro, até porque, quando a pessoa identificar ali o CREA, a gente não tem condições de saber que tipo de engenheiro ele é, se ele é operacional, se ele é eletricista, o que quer que seja. O sistema aceita qualquer CREA, com qualquer ART. Quem vai fiscalizar isso vão ser os conselhos, assim como aceita CAL com RRT. Nós vamos repassar isso para os conselhos e cabe aos conselhos fiscalizar e informar a prefeitura da adequação ou não daquele profissional. Tá? Nós não temos nenhuma ingerência nem competência para fazer tal distinção. Tá bom? Só para deixar claro isso, tá? Agora o Milton Vai embora, se despede aí, vai embora. Luiz Paulo, infelizmente. Sua mãe já está aí. Também. Pede aí rapidinho. Então, Milton, chega pra cá. Vai, filho. Eu vou. Posso me despedir aqui? Isso, posso só me despedir? Posso me despedir? Posso me despedir? Bom, gente, olha, infelizmente eu tenho esse horário fechado, mas amanhã eu estou aqui às 10 horas da manhã, e aí se vier amanhã de manhã eu respondo, enfim, qualquer hora, tá? Me comprometo, pode ir na prefeitura, eu respondo. Nós estamos lá de porta aberta para tirar dúvida de qualquer pessoa, tá? Eu, infelizmente, hoje não posso ficar até às 18 horas, até porque houve um problema de horário mesmo, eu não sabia que era até às 20 horas, eu imaginava que fosse só até às 18, tá? E eu estou realmente atrasado para um compromisso em Niterói. Tá, mas eu me disponho a responder da forma que vocês acharem melhor, ou me mandando por escrito, ou enfim, amanhã de manhã, de qualquer forma. Queria agradecer a todos aí a presença, queria agradecer também o convite mais uma vez do Clube de Engenharia, e a gente sempre se coloca à disposição. Tá? Pode agendar. Isso, mandar o curso lá. Até amanhã. Olha Bom. só, Luiz Rosenblatt. O Luiz Rosenblatt, ele apresentou um questionamento para o Bruno Contarini. Me mandaram aqui na mesa, não foi nem eu que optei, fazer uma seleção prévia e só ler perguntas endereçadas a quem estava presente. Mas eu não tenho menor problema em fazê-las. O Bruno perguntou o seguinte: o Milton construiu para caramba, até a Avenida Central, etc. Como avaliar a estabilidade da estrutura de concreto de um edifício, se estão... O que está escrito aqui? Se estão fazendo embutidas e invisíveis, obrigada, nas paredes e em penas do prédio. Ideal. A mesma coisa em relação às fundações. Nota: prédio 12 andares, 60 anos de construção. Antes do 322. Não, eu não sou calculista, não sou de estruturas. Ela disse que eu construí. Na realidade, eu fiz instalações. Não foi estrutura. Eu posso responder? Mas isso aqui me parece bastante simples. Se o colega me permite. Para mim, não sei. Bom, Luiz, é o seguinte, um esclarecimento aqui com relação à parte estrutural de uma edificação. A estrutura de uma edificação, ela tem vários componentes, né? Vou falar aqui mais da estrutura de concreto armado. Inicialmente, a estrutura de concreto armado compreende o quê? Pilares, vigas e, eventualmente, você tem as lajes, né,
de concreto armado do tipo formada no local e do tipo pré-moldada e tal, que hoje se executa muito. E mais atualmente a alvenaria estrutural. Quem é mais seguro, quem é menos seguro? Como é que você identifica um problema qualquer de natureza estrutural? Eu vou dar novamente falar aqui do que é a vistoria. A vistoria não é o projeto, tá certo? A vistoria compreende o quê? Você olhar e identificar na peça estrutural se existe algum problema. Então, por exemplo, a pessoa erigiu na construção mais pavimentos do que deveria erigir e o RGI não contempla a segurança estrutural, ele só contempla o quê? As características do prédio, não é isso? A fração de cada um, tudo mais. Como é que você vai garantir a segurança de uma coisa que o camarada aumentou em 2 vezes e não estava previsto? Mas aí você tem que consultar o projeto, se não tiver as plantas de projeto. Como é que vai saber? Você vai consultar o projeto e não vai ver o que está dentro. Você vai quebrar o prédio todo para saber se o projeto foi obedecido? Não, você vai na prefeitura e desarquiva. Não, peraí. Isso aí é o projeto arquitetônico. Projeto estrutural, deixa que eu falo, porque disso aí eu entendo um pouquinho. Eu tenho mais de 5.000 laudos assinados na prefeitura, então o que baliza você, como engenheiro de estrutura, chegar a uma decisão são os indícios que você encontra numa estrutura. Eu vou dar um exemplo aqui de que eu falei antes, que é a marquise. A marquise, o que é uma marquise? Marquise, inicialmente, é uma peça arquitetônica, né, da época das marquesas. Então, pode ser uma varanda, né? Uma varanda seria igualmente uma marquise como peça estrutural. O que é essa peça estrutural? É uma peça de flexão estática. Como é que é a estática dela? É isostática simples. Aqui, ó, é só isso aqui. O camarada lá na semana passada tirou um pilar que segurava isso aqui, ó, esse microfone aqui. Ele arrancou isso que estava aqui embaixo. O que acontece? Se você tirar isso aqui, o que estiver sustentando vai cair, não é isso? Demorou um tempo a cair, mas caiu. Me parece que foi isso. Eu estou dizendo em tese, né, o que pode ter sido. Eu não fiz perícia, não faço perícia. O meu trabalho é anterior ao cair. Bom, você vai identificar através dos indícios. Se a viga está trincada, mas a viga estava coberta. Então você vai dizer isso, que tinha um rebaixo, como tem aí, na cabeça de todos vocês aí que estão nessa direção, na minha tem mais esse aqui. Eu vou citar simplesmente o que eu vi do ser inanimado. Ele tem um rebaixo em gesso, não foi possível ver a parte estrutural, mas não se vê indício de que o prédio vai colapsar. Aliás, se ele tem 60 anos e não desabou até agora, existe a norma 15.575, que, aliás, vem coroar muito bem essa história. E se vocês quiserem obter, vocês podem ir bater no Google o seguinte, CBIC. Vocês baixam isso aqui, essa apostila, que tem uma parte muito interessante, que fala sobre o desempenho estrutural. O que acontece? O desempenho de uma edificação, ele é prolongado na medida em que você faz as manutenções periódicas e as manutenções preditivas e corretivas. Isso é que é um bom desempenho. Então, a parte estrutural, se você não viu nada que contribua para quê? Para subtrair a segurança da edificação, eu não vejo por que você chegar e dizer, olha, isso como eu não vi, vai cair. A credibilidade dos construtores é uma coisa que está à frente disso tudo. Eu não participo da elaboração da norma brasileira, mas eu queria falar o seguinte, na minha época que eu estava estudando, eu sou calculista também, né, e sou formado também em engenharia civil, e já construí, e hoje estou do outro lado aqui da fiscalização. Queria dizer o seguinte, as normas são feitas dentro de um parâmetro estatístico. No Brasil, isso era um parâmetro, vai ocorrer o desabamento de uma ponte antes de 20 anos. Se eu estiver dizendo alguma mentira aqui, vocês rememorizem aí que vocês vão atestar o que eu estou dizendo. Antes de 20 anos vai desabar uma construção antes de ser inaugurada. Aí tem norma brasileira, né, doutor?
A norma brasileira é feita assim. O que eu quero dizer é que não é uma anomia, desabamento de prédio dentro da cidade. A anomia é aquela coisa que você... Bom, eu acho que existe mais homicídio do que desabar prédio. Homicídio você tem todo dia. O Mário Belei. Já foi feita a pergunta? Quem que é Mário Belei? Vamos lá. Como fica o laudo quanto à nova legislação, Veronese? Pode, tá. Não, eu queria complementar o que ele falou, que tem um grupo que está criando um grupo da norma da ABNT que está criando uma norma para inspeção predial, e o IBAP São Paulo. Eles estão se reunindo no IBAP São Paulo. O IBAP tem só um assento. A ABNT quem está fazendo. A reunião, o local da reunião no IBAP. Mas tem grupos de vários lugares do Brasil inteiro, várias entidades do Brasil inteiro. Agora, parece que vão propor um novo grupo para discutir uma norma para a lei de autovistoria. Já vai ser proposto ainda. Mas vamos aguardar, porque provavelmente, com a pressão, esse grupo vai sair. Olha só complementando, essa norma de autovistoria, inclusive os senhores podem entrar no site do IBAP, que vocês vão ver lá, que eles fizeram seminário, só que São Paulo, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, entendeu? E eles estão fazendo, Cláudia, deixa eu acabar de falar, por favor. A norma de inspeção predial, ela está sendo feita na ABNT com participação do IBAP São Paulo e uma série de outras entidades. Inclusive, o Instituto de Engenharia Legal, por ele tem, pelo menos em tese, participado o Antero Paraíba, porque foi designado pelo Conselho Diretor do IEL. Agora, em relação à norma brasileira de autovistoria, tá? Essa discussão ainda está interna no IBAP. Por quê? Porque não dá para fazer uma norma brasileira. Cada cidade é uma cidade, cada uma tem a legislação. Você vai fazer uma norma brasileira para Caxias e a mesma de São Paulo? Vamos combinar, né? Não vai dar certo. Então, e nem para você adequar depois. Agora eu queria passar aqui para o Veronese, Mário Belei. Como fica o laudo quanto à nova legislação municipal, o laudo sobre da nova legislação municipal em relação à fixação dos splits